Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nos reunindo hoje aqui para estudar mais da palavra de Deus para o nosso culto de oração, tá bom? Então, nós começamos na semana passada uma reflexão no livro de Provérbios a respeito da sabedoria. Nós já vimos que a sabedoria ela é muito importante, ela é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Ela é um presente do próprio Deus, não tem como nós sermos sábios se o Senhor não nos der essa sabedoria, né? Ele é a fonte de toda a sabedoria e que nós precisamos correr atrás dessa sabedoria também. O Senhor nos dá, mas Ele exige também que nós nos dediquemos a acrescentar essa sabedoria dEle às nossas vidas. Então nós precisamos adquirir essa sabedoria e colocá-la em prática também. Exige um esforço nosso também, tá bom? E hoje eu quero continuar o capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos ler os versículos de 20 até o 33 e vamos aprender um pouco mais do que a sabedoria faz, quais as ações da sabedoria. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O interessante do livro de Provérbios é que ele transforma a sabedoria em uma pessoa. A sabedoria se torna ali um personagem que vai cumprir algumas ações. E eu quero meditar em 3 ações da sabedoria aqui nesse nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, a sabedoria clama. Esse texto que nós lemos é o primeiro dentre muitos do livro de Provérbios, onde a sabedoria é um personagem e ele está realizando algumas ações, né? E a primeira delas é que a sabedoria está clamando. Ela está anunciando, ela está fazendo um convite, e é um convite para o mundo inteiro. Ela está gritando para todas as pessoas, ela está gritando em todos os lugares. Então não é uma sabedoria que está presa apenas dentro de uma casa, apenas dentro de uma escola, e ela também não é uma sabedoria que é exclusiva apenas de um grupo de pessoas, né? Por exemplo, ela pertence apenas aos ricos, a sabedoria pertence apenas aos líderes religiosos. Não, a sabedoria ela está disponível a todas as pessoas, e precisamos lembrar aqui e enfatizar que é a sabedoria de Deus, que na verdade nós consideramos como a única sabedoria possível, né? O mundo pode ter ali a sua sabedoria, mas no fim não é uma sabedoria mesmo, né? É um conhecimento ou uma esperteza, mas que vai gerar morte. Mas a sabedoria de Deus, ela nos dá a vida. E o texto nos diz que ela está em vários lugares gritando, né? O texto fala aí de praças, o texto fala de esquinas, né? Nós podemos até imaginar aqui mesmo, né? A sabedoria
como se estivesse ali em uma feira barulhenta, né? E ela está gritando mais alto ainda do que todos, né? Ela está ali no centro da cidade, né? Nos nossos dias hoje, com vários carros buzinando, né? Várias pessoas tentando vender ali os seus produtos, e a sabedoria clamando mais alto ainda para todas essas pessoas, né? E o texto fala também que a sabedoria, ela vai gritar na porta da cidade, né? Hoje em dia as nossas cidades não têm mais porta, mas a porta da cidade era um lugar muito importante, né? Seria a prefeitura da cidade, era o local onde as pessoas se reuniam, onde os julgamentos aconteciam, né? Então era o lugar ali mais importante da cidade. Então precisamos entender que a sabedoria de Deus está sim clamando a todas as pessoas e sendo oferecida para todas as pessoas. O próprio Deus se revela a todas as pessoas. Ele fala com todos, com todos. A questão é que nem todos ouvem, né? Ou muitos se fazem de desentendidos para não ouvir. Mas em primeiro lugar, Deus ele se revela através da sua criação. Então todos aqueles que podem ver, né, os céus, o sol, a natureza, todos aqueles que mesmo que não enxergam, mas podem sentir tudo que existe, né, pode sentir o ar, pode sentir os seus próprios órgãos, né, o seu coração que bate, e essa pessoa não está fazendo nada para que o seu coração bata, né, e o seu coração está ali batendo sozinha. Deus ele se revela através da sua criação. Nós não vamos entrar no mérito hoje aqui, mas nós temos, né, muitos irmãos nossos que estão nessa luta para comprovar como que tudo que existe é algo maravilhoso, é algo muito inteligente, né? Foi feito por alguém inteligente. Foi necessário um Criador inteligente. Nós não somos fruto do acaso. Então todas as pessoas que simplesmente olham para essa criação e param para meditar um pouco, vão entender que nós não fomos feitos por uma explosão, mas que existe muita inteligência em tudo que existe, né? Existe muita arte, e nós não somos apenas um fruto do acaso. Além da criação, Deus também se revela através da Bíblia, né? No Antigo Testamento, Novo Testamento, a palavra de Deus que veio através do Espírito Santo até a mente daqueles homens que escreveram essas palavras, aqueles profetas que pronunciaram essas palavras também. Então Deus, né, ao longo de toda a história fez questão de falar com a humanidade e se fazer conhecido também. E por fim, o que a Bíblia nos mostra também é que a revelação máxima de Deus é o próprio Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e veio aqui nos ensinar mais a respeito da sua divindade, a respeito dos seus atributos, a respeito do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, nos mostrando o plano de Deus para a humanidade e nos oferecendo então o seu perdão e a sua salvação. Então Deus se revela a toda a humanidade e Deus oferece a sua sabedoria para todos os homens, mas infelizmente não são todos que ouvem, não são todos que aceitam esse convite. Uma segunda ação do texto é que a sabedoria acusa. A sabedoria ela aponta o dedo também e mostra aqueles que estão vivendo de forma errada. Olha aí, 3 personagens também que a sabedoria vai nos mostrar. Ela vai falar dos inexperientes, dos zombadores e dos loucos. Será que você se encaixa em algum desses 3 aqui? Eu espero que não, eu espero que você seja um outro, né? Que não seja nenhum desses 3 aqui. O inexperiente são aquelas pessoas que são ingênuas, são aquelas pessoas que creem em qualquer coisa, né? É o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vai indo, né? Vai dançando conforme a música. Então, agora é para crer? Beleza, agora eu vou crer. Agora é para negar? Beleza, também vou negar. E vai seguindo aí, né? De acordo com o seu momento da vida, de acordo com as suas amizades, de acordo com a sua família. O que os outros estiverem fazendo, eu vou junto, eu vou
eu vou atrás ali, né? Então, uma pessoa que não tem personalidade, uma pessoa que jamais teve um encontro real com Deus, né? E não tem essa sabedoria de Deus também, então vai tomando decisão de acordo com o que os outros decidem por ela. O segundo grupo são os zombadores. A Bíblia nos mostra também que esse grupo aí é perigoso. São também conhecidos em algumas versões como os escarnecedores, né? Aqueles que ficam caçoando da sabedoria de Deus, do poder de Deus, né? São pessoas que se sentem assim poderosas, são pessoas que acham que sabem de tudo, né? E ficam rindo daquelas coisas que são importantes, né? Então, provavelmente você já viu alguém caçoando, né, de outras pessoas por elas acreditarem em Deus, né? Você já, se acredita em Deus, você ainda acredita nisso, em que século que você vive, né? Deus é coisa do passado. Hoje em dia nós temos tanto a ciência, né, achando que a ciência é ao contrário de Deus, né? Sendo que Deus é que nos deu a ciência, né? E a ciência trabalha muito bem de acordo com os propósitos de Deus. Mas vai falando coisas desse tipo, né? Na era da informação, você crê em Deus, né? E as pessoas vão caçoando, vão zombando mesmo da sabedoria de Deus, né? E daquilo que Deus tem a nos ensinar. Não sejam desses também. E o terceiro grupo são os loucos. São pessoas ignorantes da verdade, pessoas que não fazem questão de ouvir a verdade, que fecham os olhos para isso, né? Por quê? Em primeiro lugar, por causa da sua estupidez, né? O texto é claro de mostrar, né, que eles são loucos, são estúpidos, e também por causa da sua obstinação, né? Eles são obstinados. O que significa isso? Eles têm um coração duro, e a palavra de Deus faz com que eles tenham esse coração duro também. A Bíblia nos fala que aquelas pessoas que, quando recebem a palavra de Deus, não dão atenção para ela, mas rejeitam a palavra de Deus, se tornam cada vez mais duras, né? Tem o seu coração endurecido. Em um certo momento, Jesus, ele explica para os seus discípulos porque ele ensinava tanto através de parábolas, porque aqueles que tinham o seu coração amolecido recebiam o ensinamento e eram, né, cada vez mais vivificados, e aqueles que não queriam saber de Jesus não entendiam aquelas parábolas e tinham o seu coração cada vez mais endurecido. Então eles eram cada vez mais obstinados, né? Tinham esse coração cada vez mais endurecidos. Essa é a consequência para os loucos, né? Para aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Então, quais são as acusações que a sabedoria faz para essas pessoas? Primeiro, está mostrando que eles rejeitaram o convite da sabedoria, né? Você pode ver aí nos versículos 24 e 25, ó. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Olha aí. E ela continua dizendo que por causa disso, por causa dessa rejeição, eles terão que enfrentar as terríveis consequências dos próprios atos deles. Então, é assim que vocês querem viver? Vocês não querem dar ouvidos à sabedoria? Nós já vimos que a sabedoria, ela nos conduz à vida, ela nos conduz a viver da melhor maneira que nós podemos viver aqui nessa terra. Mas você não quer dar ouvidos à sabedoria? Então tá bom, eu vou dar o que você está querendo, eu vou deixar você viver de acordo com as consequências das suas escolhas, e elas são terríveis. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 1, que uma das terríveis consequências dos nossos atos e para o nosso pecado é quando Deus deixa que nós vivamos então as consequências das nossas escolhas, dos nossos próprios pecados. E isso é terrível para nós, porque nós fazemos escolhas erradas. Nós, se olharmos, né, para a vida apenas baseado do nosso próprio eu e com o nosso pecado, nós só faremos escolhas erradas. Nós dependemos completamente da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, para poder fazer boas escolhas, né, com a sabedoria que Deus nos dá. Então poderemos desfrutar coisas boas da vida.
mas aqueles que não têm a sabedoria de Deus farão escolhas erradas e sofrerão as consequências terríveis dos seus próprios atos. E por fim, a sabedoria diz que vai chegar um momento em que eles vão se arrepender de terem rejeitado a sabedoria de Deus. Eles buscarão a sabedoria, mas quando eles se derem conta, a sabedoria não vai mais estar disponível para eles. Isso é terrível, né? Nos lembramos aqui da salvação de Deus, que é oferecida a todas as pessoas, mas muitos rejeitam essa salvação. E quando eles estiverem diante do trono de Deus e quiserem se arrepender, eles não mais poderão se arrepender, não mais terão a misericórdia e a graça de Deus sendo oferecidos a eles, e aí será tarde demais. Então, nós vemos aqui que a sabedoria, é mesmo a salvação de Deus sendo oferecido para nós, que a sabedoria é uma consequência da salvação que Deus nos dá. Para termos a sabedoria de Deus, precisamos da salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas. E a terceira ação é que a sabedoria nos recompensa. Versículo 33: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vida e segurança são as promessas aí de Deus para nós, para todos aqueles que derem ouvidos à sua sabedoria, para todos aqueles que aceitarem o seu convite. Percebe aqui a ligação com a salvação de Jesus Cristo também? Todos aqueles que aceitam o convite de Deus estarão então, poderão ter essa vida abundante, essa segurança de que jamais sairão das mãos de Deus, que ninguém é poderoso para nos tirar das mãos de Deus, e poderão então desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. O texto termina, dizendo que não precisamos temer nenhum mal. Não quer dizer que nenhum mal vai acontecer na nossa vida, Logicamente, passamos sim por dificuldades, por sofrimentos, mas Deus nos livra do mal maior e nos garante a vida eterna, longe de todo perigo, de todo mal, de todo pecado, Então, só sofreremos ainda aqui nessa terra, mas mesmo assim ainda estamos guardados e amparados por Deus, e nada pode fazer mal algum para nós sem a permissão de Deus, sem que Deus esteja ali nos protegendo, nos guiando. Nada vai poder nos tirar das mãos dele. Então nós precisamos dessa sabedoria, nós precisamos da salvação do Senhor Jesus, uma salvação que vai nos dar uma vida nova, uma salvação que vai nos libertar de nós mesmos, das consequências das nossas próprias escolhas, da nossa própria razão, uma salvação que oferece a sabedoria divina para termos o discernimento de Deus, para vivermos aqui da melhor forma que Deus quer que nós vivamos, de uma forma correta, para desfrutarmos o máximo dessa vida e nos livrarmos dos problemas e das consequências do pecado. E a salvação que nos protege do mal e que nos dá essa segurança eterna nas mãos de Deus. Então, dê ouvidos para a sabedoria, Se você ainda não é salvo, ore ao Senhor. A mão do Senhor está estendida para salvar a todos. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, busque a Ele, Ele está falando conosco, a sabedoria de Deus está gritando por todos os lados, e Ele está nos convidando ao arrependimento, para essa salvação. E se você já é salvo, dê ouvidos à sabedoria, busque a sabedoria todos os dias da sua vida, para que você possa viver da melhor maneira e ser completamente abençoado por Deus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica todos os dias. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos torna cada vez mais sábios através da Bíblia, através do Teu Espírito Santo, e o Senhor está realizando uma obra em nós. Ó Deus amado, nos ajuda, Pai, a não sermos obstinados, a não termos o nosso coração endurecido, mas que possamos
abrir, Pai, o nosso coração cada vez mais para a Tua palavra, que possamos correr atrás também da Tua sabedoria e dar ouvidos a ela, Pai, ouvir essa voz que está gritando a todas as pessoas. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque nós não merecemos esse Teu convite, nós não merecemos que o Senhor estenda as Tuas mãos para nós, e mesmo assim o Senhor o faz. Muito obrigado por Teu tão grande amor, muito obrigado pela Tua salvação. Continua edificando as nossas vidas, abençoa, Pai, as nossas vidas no particular, abençoa a nossa igreja, Senhor, e continua nos desenvolvendo para que possamos sempre glorificar o Teu nome e ser um sinal do Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.